Oi, Lu! Querida, a primeira que chegou aqui. Boa noite, escorpianíssima. Como você tá? Tudo bem? Bom, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Faz um tempinho que eu tô aqui para vir falar para vocês sobre um tema importante aqui, né, planetário, de transição para todos nós, que aconteceu há alguns dias atrás, que é a mudança do eixo nodal. Então hoje o nosso bate-papo astral vai ser temático, vamos falar 1 hora, vamos bater um papo aqui sobre a mudança do eixo nodal e como a gente já estamos, né, recebendo os efeitos, como que a gente pode tirar melhor proveito, o que isso quer dizer, o que nos aguarda, como a gente pode usufruir e atravessar da melhor forma possível e atravessar os desafios, as adversidades que essa mudança de eixo nodal vai trazer, tá? Aproveito antes de iniciar sobre esse tema para agradecer a todas as mensagens que eu recebi inbox aqui no Instagram, no direct, no WhatsApp, nos grupos da Bellatrix, nas mídias sociais, sobre esse tema tão profundo que, né, passou por todo um processo interno de cura pessoal e de coragem, de desprendimento para poder falar com vocês, que é o tema das mães narcisistas, né? Para a gente conversar e trazer a cura na fala e a cura do reconhecimento da vítima nessa dinâmica, nessa relação. Isso já é um contexto e uma introdução, um gancho para a nossa live temática hoje da mudança de eixo nodal, porque nos próximos 18 meses vocês já devem estar sentindo isso em algum lugar na vida de vocês, essa convocação cósmica, essa necessidade realmente de fazer bom uso e consciente da palavra e do seu poder de co-criar realidades. A gente vai falar mais sobre isso hoje, vamos aprofundar bastante. E aproveito para dizer que vai ter aí uma live das mães narcisistas, parte 3, a princípio, o grande finale, mas vamos ver o que surge a partir daí, né? Mas a gente fez até agora o vídeo 1, o vídeo 2 e tem a conclusão sobre esse tema, né? Porque a gente iniciou, mexemos aí, cutucamos a ferida, a gente precisa fechar o trabalho, fechar as gestaltes que se abriram em muitas pessoas. E como foi importante falar sobre isso, né? Tocar no tema tabu e desmistificá-lo, e como isso é curador e como é muito mais comum do que a gente acha que é, porque tudo fica velado, né? Aquilo que não é dito. Eu vou começar propriamente dito, se é que eu já não comecei, sobre a mudança de eixo nodal com vocês, lendo algumas palavras. A gente, então, no dia 5 de maio agora, tivemos a mudança de eixo nodal dos últimos 18 meses, em que nó do norte ou cabeça do dragão, que é o Dharma, pessoal, no seu mapa astral, e coletivo, no caso que estamos passando nesse momento. E se você tem o nó do norte, cabeça do dragão, no signo do trânsito que está influenciando o coletivo no seu mapa astral, você está tendo uma revolução. Como a gente tem a solar, né? Você pode estar tendo uma revolução nodal, norte e sul, com certeza, né? Porque um não funciona sem o outro. Ed, maravilhoso, eu te amo. Beijo, seu ariano divo. Bárbara, maravilhosa, maravilhosa, minha libriana linda. Filha de Vênus. Então, os últimos 18 anos... 18 anos não.
Os últimos 18 meses, a gente foi influenciado aí sob o trânsito do eixo nodal nó do norte, cabeça do dragão, em Câncer, e nó do sul, cauda do dragão, que é o karma, né? Então, nó do norte, cabeça, é o dharma, é onde a gente tem que ir, é onde a gente evolui, é o que é importante pra gente e pro todo. E o nó do sul é o karma, ou seja, são situações dinâmicas, padrões, comportamentos que voltam do passado para serem integrados, para serem curados. São as lições de casa que a gente não fez devidamente, tiramos nota vermelha, ficamos de recuperação, e aí a gente repete de ano ou vai para recuperação, então tem que olhar, é como os planetas retrógrados, né? E é também aí o resultado, porque o karma sempre é isso, de um plantio, uma semeadura de outrora, que muito provavelmente não foi assim lá tão consciente ou não, porque karma é neutro, né? Então, a depender de como você pôde perceber aí na sua vida nesses últimos 18 meses, com o efeito dos 8 eclipses que acontecem durante esses 18 meses, né? Eclipse solar, eclipse lunar, parcial, total, e vai mexendo no que? Na luz e na sombra, na polaridade feminina, masculina, yin e yang, desses arquétipos, que são opostos complementares 180 graus, né? Que sempre trazem um conteúdo do passado para que você aqui no presente acolha e você possa ir para o Dharma, né? Você tem tanto a colheita do Dharma em si, desse karma, quanto a possibilidade aqui agora, com uma nova consciência, realizar um novo plantio, uma nova semeadura, um novo karma que vai resultar um dharma em algum outro momento futuro e que você não tem controle. Entrega, confia, aceita, agradece. Faz a sua parte e deixa o Uni fazer a parte dele. Então, os últimos 18 meses, nós fomos convidados aí a lidar com tudo que nós estamos vendo de resultado aqui agora, inclusive com o coronavírus, que é no nó do sul, em Capricórnio, né? O karma do nosso plantio consciente ou inconsciente das estruturas políticos-sociais. Então, estamos colhendo nesse momento tanto os resultados benéficos, frutíferos da sociedade política, das estruturas políticas, como os resultados nocivos, tóxicos e desconstrutivos e destruidores da sociedade, das estruturas políticas. A gente está falando aqui de patriarcado. A gente está num momento chave de mudança e renovação e transição planetária. E esse passado, essa fundação, essa instituição, essas estruturas sólidas ou não que nos trouxeram até aqui agora, a gente está nesse momento vendo ruir, falir, né? É a queda do sistema em várias vertentes. Então, esse nó do sul em Capricórnio, nos últimos 18 meses, com os eclipses, os últimos que estão para acontecer aí, né, em julho de 2020, a gente pôde observar dentro, e estamos observando do lado de fora, onde essas estruturas velhas, obsoletas, arcaicas, falidas, que não são mais sustentáveis, nem se sustentam mais, estão ruindo e falindo, né? Especialmente aí no campo social, político, coletivo, a gente está vendo realmente, a gente está colhendo os resultados e vendo a queda do governo, da política, da forma de governar, né, da forma de atuação política. Em contrapartida, e olha como tudo é lindo e maravilhoso, né? Bom, também essas estruturas rígidas, cristalizadas, velhas, obsoletas dentro de nós,
que podem, no nível pessoal, significar que mágoas, rancores, ressentimentos, onde o nosso fluxo das emoções do feminino ficou enrijecido por choques, traumas de dor, desamor, traição, abandono, exclusão, rejeição. Aí no outro oposto, né, dessa complementariedade, a gente tem o nó do norte em Câncer, que é o Dharma. Há 18 meses aí nos trazendo e nos questionando e nos convocando para a gente olhar para a nossa energia feminina, né? De um lado, a gente tem a ancestralidade política e do outro lado, a gente tem a ancestralidade familiar. Mas é o núcleo familiar que constitui as estruturas políticas de poder socioeconômicas do bem-estar social da sociedade, do bem comum. Então, por que o nó do norte está ali em Câncer, né? Terminando a sua passagem com o último eclipse agora, que a gente vai ter em julho, em junho também, nos chamando para a gente olhar para esse feminino. Feminino e masculinos, pegou no ponto, no núcleo mesmo. Por isso que está tão profundo o trabalho, né? Antes de estar em Câncer e Capricórnio, estávamos aí nos processos nodais, entre 2015 e 2016 pegou Virgem Peixe, serviço, doação, caridade, espiritualidade, como eu posso servir no mundo. Aí do Virgem Peixes, né, dessa necessidade de servir, entramos em Leão Aquário. Tá bom, então eu sirvo através dos meus dons e talentos, né, leoninos aquarianos, e acessando os meus dons e talentos, a minha luz, quem eu sou, eu compartilho generosamente, eu entrego para o mundo, né, para o aquário, para o externo, para o coletivo. Foi um momento realmente de transição, de muita virada na vida das pessoas, especialmente com relação a propósito. Esse tema do propósito ganhou muita proporção, né, e evidência. As pessoas entendendo que elas precisavam servir e buscando esse serviço e descobrindo que esse serviço vinha através dos dons e talentos, então encontrando quem é esse eu. E aí de Leão Aquário, e claro que isso eu tô falando aqui o lugar luminoso, né? Tem a sua parte sombria. A gente vem pro Câncer Capricórnio, que é beleza. Depois que eu busquei o meu servir, né? Que eu busquei servir a humanidade, entendi que através de mim mesmo, dos meus dons e talentos, eu posso até ter encontrado esse eu, mas esse eu ainda estava revestido de máscaras, de eus idealizados, de falsas personalidades e personas que eu construí, porque agora, com o nó do norte em Câncer e sul em Capricórnio nos últimos 2 meses, a gente viu que, peraí, o buraco é mais embaixo, é mais profundo. Então esse eu que estava servindo ao mundo, colaborando, ele até fez a sua parte, só que agora a gente jogou um dado a mais no Mahalila, no jogo da vida. Então a gente avançou de casa, concluímos uma passagem, concluímos um rito, concluímos uma fase da jornada com sucesso. Parabéns, é importante a gente reconhecer, honrar, celebrar e agradecer, senão a gente não passa para outra fase. Só que agora, esse servir no mundo, através do meu eu, dos meus dons e talentos, a gente está terminando o processo Câncer Caprica, que é, peraí, lá na raiz, no passado, na mamãe canceriana e no papai capricorniano, tinha algo não tão bem resolvido assim, hein? Esse eu leonino aquariano que estava servindo ao mundo com seus dons e talentos,
ele ainda estava numa doação mascarada. Não era uma doação 100% incondicional e genuína. Por quê? Porque era um eu ainda personificado por uma criança ferida. Era uma criança solar mascarada e encobrindo a criança ferida. Então, esse servir, esse dar-se, esse doar-se, ele não estava ainda tão bem elaborado, tão limpo, tão claro, tão translúcido, tão cristalino. E agora a gente está finalizando esse processo de encontrar esse núcleo que estava protegendo, como um câncer, né? Um caranguejo, um siri que está lá protegido, lá enfiado lá dentro do seu buraquinho. Então, essas estratégias, mecanismos de defesa cancerianos, que construíram muros capricornianos, armaduras capricornianas, para se defender desse choque primordial da infância canceriana. Esse choque primordial que vem das heranças câncer capricornianas hereditárias, ancestrais, inconscientes, câncer, filho da lua, que a gente herda por fazermos parte de um sistema capricorniano, do nosso núcleo mais profundo, das nossas raízes sanguíneas. Então, lá em 2015 e 2016, a gente teve esse despertar. Opa, peraí que eu não tô assim lá bem servindo como eu deveria servir. Foi o momento do boom espiritual, foi o momento do boom do despertar espiritual, foi o momento do boom da consciência da alimentação, do vegetarianismo, do veganismo. Aí veio pro Leão Aquário, né? Depois dessa lapidação virgo-pisciana, a gente encontra um eu. Aí foi o momento do quê? Do boom das redes sociais, porque você encontra um eu que ainda não é 100% o seu eu essencial, mas tá indo no processo da jornada consciencial evolutiva. Tá tudo certo. Aí ele se transforma num eu que vai para as mídias sociais, porque esse jeito desse eu se colocar, se ofertar generosamente, leoninamente, com seus dons e talentos, com a sua luz no mundo, veio no boom do Aquário, que é a outra parte, né? Polaridade oposta e complementar, que o Aquário é filho de Urano. E foi o boom da internet, né? Não que ela não tenha acontecido antes, mas realmente foi o momento de todo mundo se projetar o eu idealizado, esse eu essencial, leonino, mas travestido de uma personagem, de uma máscara, de um eu idealizado, que a gente precisa usar para estar aqui no 3D, na matéria, nesse plano ainda, né? Felizmente ou infelizmente. E aí ele se travestiu de uma personagem e se colocou lá, se apresentou para o mundo, né? Com essa nova roupagem. Só que agora esse processo ganhou um novo tônus, que foi mais um ciclo de metamorfose, de morte e renascimento. Agora sim, dessa vez sim, mais essencial a partir da purificação, limpeza, né, daquilo que estava profundamente cancerianamente protegido e defendido com unhas e dentes, que ninguém podia chegar perto. Eu acredito que, claro, né, até a gente morrer é um processo que não tem fim. Mas dentre os últimos anos que eu tenho acompanhado a astrologia, que eu tenho estudado, eu acredito que realmente esse seja o momento da nossa melhor versão como humanidade, especialmente para aqueles que estão fazendo o seu trabalho evolutivo, né, de morte e renascimento, de autolapidação, de lapidar essa pedra bruta para ela ir se transformando nesse diamante que reluz, né, a sua luz, o seu amor, os seus dons e talentos que vão se refinando. E agora o trabalho está muito fino. Por quê?
se a gente estava num lugar de dar e de doação, a gente chegou no momento agora, hashtag fica em casa, casa interna, e volta para casa, volta para casinha, para de estar tão externalizado aí nas mídias sociais, tão externalizado numa falsa imagem de eu que você construiu, tão externalizado num eu idealizado, mascarado personagem, para receber migalhinhas, confetes, aprovação, pertencimento aquariano das mídias sociais, para encobrir essa dor canceriana, raiz, primal, ancestral que você herdou, que você carregou, que você atravessou na sua infância, na sua história canceriana, e que você estava encobrindo porque difícil tá aí nesse lugar e sustentar, né, e lidar com essas dores que são os vazios de alma, as carências profundas, aquilo que ninguém supre a não ser você. Que aí a gente entra no câncer, nó do norte, processo de autocuidado, autoacolhimento, automaternagem, autocompaixão, autoamor incondicional, junto, interligado com o nó do sul, capricorniano, de autorresponsabilidade pelas minhas necessidades emocionais. Peraí, então peraí, para tudo. Porque se eu tô vindo desde lá, do meu passado, 2013 e 2014, vendo os meus padrões de relacionamentos com os eclipses e o eixo nodal Libra-Áries. Aí eu vi, então, que as minhas relações estavam me mostrando o quanto que eu não estava apto e querendo servir assim, né? Tinha ali um rancor. Aí eu fui lá, purifiquei, fiz o meu trabalho, dissolvi meu ego, entreguei, encontrei o divino, achei minha espiritualidade e trouxe uma purificação, uma saúde, e encontrei então no Leão Aquário meu eu idealizado, o meu personagem, a minha identidade. E aí, né, agora o que acontece? É a morte disso tudo. E agora, nessa última semana, no dia 5 de maio, a gente iniciou oficialmente o eixo nodal Gêmeos Sagitário. O que podemos esperar sobre isso? Se você descobriu que até então tudo que você estava vivendo, por mais verdadeiro que fosse, ainda não estava realmente, honestamente, 100% verdadeiro, condizente, coerente com a sua essência primal, a sua matriz, a sua raiz, a sua criança, porque ela foi ferida, então ela fragmentou, ela se desconectou da sua autenticidade, que a gente está passando todo esse eixo nodal e eclipses Câncer Caprica com Quirón e Lilith em Áries. Por quê? Porque a ferida mais profunda da alma da autenticidade perdida, a perda da confiança na vida, em si mesmo, porque se você é você mesmo, autêntico 100%, em luz e sombra, com qualidades, defeitos, vícios, virtudes, se você está unificado, pleno, completo, muito provavelmente você não está aqui agora ouvindo essas palavras, essa live encarnado, porque esse é um estado de iluminação que a gente vai buscando de tempos em tempos na roda de Sansara, descamando camadas e camadas de ilusão, de falso eu, de projeção, de esquecimento, de sonho, de dormir em vida, para a gente se relembrar da nossa essência, de quem somos, né? Na nossa autenticidade, na nossa completude, infinitude, abundante. E o que acontece é que agora a gente está tendo a oportunidade de chegar nesse lugar, só que a gente só vai chegar nesse lugar quando a gente fizer as pazes com o papai capricorniano e a mamãe canceriana dentro de nós, que tem as suas faces, vertentes, distorções de masculino e feminino dentro desses aspectos e polaridades, né? E aqui eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energia, de arquétipo, de consciência sendo trabalhada em nós.
E agora, então, a gente tá vendo, caramba, onde eu não consigo aceitar incondicionalmente o meu papai e a minha mamãe. Não adianta, né, marcar churrasco, aquela família Doriana, família perfeita. Não, sejamos honestos. Onde aí tem mágoa, tem rancor, tem choque, trauma de não aceitação, de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição, onde tem marcas. E aí, né, pegar o machadinho e desconstruir, romper essa barragem, esses muros, mecanismos de defesa e proteção que estão impedindo o feminino de sentir. Onde o feminino está amortecido, entorpecido. E aí, beleza, a gente pode até chegar nesse lugar agora. E o eixo nodal Gêmeo Sagitário, o que ele vem falar? Ele vem falar que se a gente ainda não tem clareza sobre quem somos, desconstruindo esse eu que construímos para amortecer, entorpecer a dor do nosso sofrimento, da condição sine qua non existencial humana, agora, nos próximos 18 meses, é o momento da gente obter clareza. Gêmeo Sagitário é um eixo que vem pedir clareza, ética, coerência, integridade, impecabilidade. Por consequência, a gente vai precisar olhar para a nossa hipocrisia, corrupção, as nossas mentiras. Então, eu vou ler aqui, né, muito Nó do Norte em Gêmeos, a gente já começa a ver os movimentos no campo, né? A Gabriela Prioli fez um clube do livro, ela como aquariana que está sendo muito beneficiada, né? Os aquarianos, eles estão sendo e serão cada vez mais beneficiados de Sol, de ascendente nos próximos meses e anos, especialmente quando Júpiter, Saturno entrar em Aquário, claro, se estiverem fazendo a sua parte. E ela tá ganhando evidência, né? Então, o que ela está fazendo com o uso do poder que ela adquiriu no processo consciencial evolutivo dela, que pode ser de vidas passadas, que ela tá trazendo dharmas, karmas positivos, ou o que ela plantou essa vida inteira e ela tá colhendo nesse momento. E essa é a grande chave sempre, né? O que você tá fazendo com o conhecimento, que é poder, e a consciência que você tem sobre isso. Porque senão, rapidamente, você cai, você é pego por Lilith, você é pego na sedução, e você se deixa dominar pela ganância, pelo poder distorcido. Então, por exemplo, a Gabriela Prioli acabou de lançar o Clube do Livro. Então, ela está aproveitando o momento de reconhecimento na mídia social e tá fazendo algo de positivo, de construtivo, de benéfico com isso. E claro, como uma legítima aquariana que beneficia o coletivo. Então ela fez um clube do livro usando a internet para distribuir consciência, conhecimento, que liberta. O eixo nodal Gêmeo Sagitário a verdade os libertará. E o conhecimento liberta. É isso, né? O conhecimento, o autoconhecimento, não tem outra forma. Então eu peguei um livro aqui, que não sei se vocês conhecem, de comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Vocês já ouviram falar dele? Podem ter certeza que esse livro aqui, que já é um sucesso, que já tem o seu bom uso e serventia, ele vai bombar nos próximos 2 anos, tá? Eu vou ler aqui um dos prefácios do livro, que é um texto da Ruth Bebermeier e chama Palavras, que é o Nó do Norte em Gêmeos, são janelas, que é o Nó do Sul em Sagitário, ou são paredes, esse é o título. Palavras são janelas ou são paredes? Eu vou ler aqui para vocês. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada,
e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Maravilhoso, né? É de extrema profundidade, assim, dá para ouvir 1 milhão de vezes e cada vez você pode ter um insight diferente, escavar um lugar diferente dentro de você, ter uma ideia, uma percepção, uma visão nova e com certeza de iluminação da consciência. Se a gente dá pra gente fazer 10 lives diferentes juntos, lendo esse prefácio e destrinchando. Cada palavra dessas é um universo rico de conteúdos e de possibilidades, assim como são as palavras, né? Que são universos e que cocriam realidades. Podem esperar aí para os próximos 2 anos muitos lançamentos de livros, muitas pessoas se descobrindo autoras, muitas pessoas tendo essa convocação, esse chamado. Pós Nó do Norte, Câncer, História Pessoal, como eu conto a minha história? Toda história merece ser contada, toda história merece ser honrada, porque toda história está trazendo uma trajetória individual, personalíssima, intransferível, assim como você é. Então, do encontro com essa essência, apaziguando dentro do possível a sua trajetória com o seu passado, a sua origem, a sua ancestralidade, de onde você vem, o que você recebeu, encontrando minimamente um lugar interno, honesto, de honraria, de gratidão, de aceitação, somente aí, somente através desse lugar, você pode contar a sua história. Então, os próximos 18 meses, com 8 eclipses, entre solar, lunar, total, parcial, no eixo Gêmeos-Sagitário, a gente vai ter a cura do nosso 5º chakra. A gente vai passar pela cura da nossa expressão, comunicação. Qual é o papel da comunicação? Unir. A lua tá cheia em Aquário hoje, né? Então, onde que a gente se separa, a gente não tem maturidade para lidar com os conflitos, onde a gente se separa por julgamentos, Nó do Sul Sagitário, dogmas, verdades absolutas, crenças limitantes que a gente formou dentro desses processos de construção do nosso eu, ferido, machucado, idealizado, que precisou fazer isso para sobreviver, mas que só escondeu os sentimentos, as emoções e a verdade embaixo do tapete, jogou para baixo do tapete. Que é isso que nessa passagem final, com coronavírus, hashtag fica em casa, todo mundo tá tendo que ver suas sombras, suas dores, seus sofrimentos e lidar com isso, amadurecer, né? Sair de um lugar de auto-engano, de escape, de fuga, de mentira, amadurecer.
E amadurecer dói, crescer dói, não tem outro jeito. Não dá para ficar voltando. Não dá para chorar no leite derramado para sempre. Você até pode. E o nó do sul em Sagitário, o nó do norte em Gêmeos agora vão falar isso nos próximos 18 meses. O que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Que escolhas de vida você está fazendo? As suas escolhas estão permeadas por reatividades ou por uma consciência, né? Onde você está mais criando prisões, se aprisionando do que se emancipando, se libertando dessas amarras. Então, os próximos 18 meses, vocês podem esperar que a gente vai ver uma crise. A gente está passando por essa crise política, essa necessidade de renovação com Urano em Touro, econômica, educacional, financeira, relacional, sexual, prazer, masculino, feminino, romper os paradigmas e prismas de como as coisas devem funcionar. O novo está vindo com tudo. Então, assim, quanto mais a gente soltar a resistência e esse apego ao velho, melhor. Menos a gente vai sofrer, né? Mas tudo tem seu tempo. Nada, nada, nada absolutamente. Nenhuma florzinha, nenhuma folha cai na hora e no lugar errado. Então, é um misto de fazer a sua parte e deixar o universo fazer a dele, de não apressar. O rio não encontra o oceano antes do seu tempo. Paciência, mas paciência tem limite. Então, é sístole e diástole. A gente aperta e afrouxa, aperta e afrouxa, aperta e afrouxa. Sabedoria. Muito do que a gente vai ver nos próximos 18 meses também vai ser realmente o que já está acontecendo, né? A gente precisar reavaliar a era da informação, quanto de conteúdo a gente está consumindo, transferindo os nossos vazios e carências para cursos online, cursos presenciais, porque eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, mas entre conhecer e saber tem um tempo de maturação, né? Assim como o perdão, como a construção do amor, tudo envolve dedicação, cuidado, tempo. O nó do norte em Câncer está ensinando isso pra gente, né? O nó do sul em Capricórnio também. Muros não são construídos da noite pro dia, nem destruídos também. Então, queridos, onde vocês estão colocando e depositando a energia de vocês? O que vocês estão querendo colher? Onde vocês estão semeando? Porque quem planta banana não colhe manga. E o que a gente vai ver muito nesses próximos meses também essas autoilusões, auto-enganos, hipocrisias, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, pregações vazias de conteúdo, falsidades. A gente vai ver muito escândalo religioso, podem esperar. Assim como a gente viu nos últimos 2 anos e veremos nos próximos a continuação, os capítulos da novela, da crise política, para até que chegue o momento de consciência da humanidade para uma renovação benéfica. Mas nesse momento a gente está passando pelo expurgo, pela catarse, né, do podre poder. A gente vai ver o podre poder nas instituições religiosas. A gente pode esperar até uma queda do Vaticano, a gente pode esperar uma crise, uma morte do Papa Francisco, a gente pode esperar um novo Papa muito louco vindo por aí, querendo colocar os preceitos cristãos, religiosos. A gente vai ver uma briga no mundo religioso, né? A gente vai ver muitas questões aí no poder judiciário e na esfera acadêmica. Como o nó do sul, que é o karma, está em Sagitário, que é o signo das viagens, dos deslocamentos de grandes distâncias, o que a gente já está precisando passar? Por um congelamento,
um freamento aí, uma reavaliação do que é viajar. Todos nós estamos sendo convidados, né, porque estamos colhendo o tamanho da nossa inconsciência de trato à natureza. Por isso que a gente tá #preso em casa, no cantinho do castigo, pensando na vida, ou deveríamos estar fazendo isso, para ver onde a gente precisa mudar os nossos hábitos, pensando não só egoisticamente na gente, mas no todo. E a gente vai ver aí, né, crises nessas verdades absolutas. Ou seja, por exemplo, se os meus hábitos refletem as minhas crenças, a minha filosofia de vida, os meus princípios, a minha moral, os meus costumes, o meu conjunto de valores que eu formei a partir de uma construção influenciada e roubada por aquilo que não condiz realmente, honestamente, com quem eu sou em essência, vai cair. Vai cair. Por exemplo, se eu prego aqui um conhecimento da astrologia, das ferramentas holísticas, do autoconhecimento, mas eu mesma não faço esse trabalho comigo, interno, se eu só digo que vocês têm que fazer, ou venho num lugar até arrogante de você tem que fazer isso, né? Que é esse lugar da polaridade sombria sagitariana, que é o Messias, que é o bispo, que é aquele que prega a verdade. Mas espera, qual verdade? A sua verdade ou a minha verdade? Porque pode ser diferente, né? Será? Não, verdade é uma só. É verdade. Existe uma única verdade universal, que é o amor. Mas o amor se expressa de formas diferentes, em idiomas diferentes, em línguas diferentes, se adaptando e flexibilizando, que são qualidades geminianas, voláteis, adaptáveis, de acordo com as necessidades do ecossistema, da comunidade, daquela tribo. Então, imagina o que a gente pode esperar aí. Vai ser realmente, nos próximos 2 anos, o fim da Era de Peixes, influenciada pelo advento do cristianismo, que foi deturpado e distorcido. As palavras de Jesus Cristo não são o cristianismo, né? O cristianismo é uma religião, o catolicismo é uma religião, ou seja, é uma ordem dogmática que impõe uma verdade a partir da sua visão e concepção. Então, a gente pode esperar aí mudanças em todos nós. E que bom, que legal, a gente vai se ver tão livre e libertos. Uau, eu posso mudar de ideia. Eu posso mudar de caminho. Uau, se hoje eu sou advogada, amanhã eu vou ser manicure. Porque eu posso, eu não preciso ser a mesma coisa para sempre defender com unhas e dentes aquela ideologia, aquela idealização, aquela utopia. Porque o que acontece com o Sagitário, como ele é o centauro, ele é metade cavalo. O que acontece com o cavalo? Ele tem, né, um arco, o centauro Quirón tem um arco, uma flecha na mão, ele aponta para um alvo. Então isso é um ponto positivo desse eixo nodal Gêmeos Sagitário. Olha, em vez de você ficar disperso, né, mirando a sua flecha para todos os cantos, e você não se aprofunda, e você não foca num objetivo, e aí, claro, você vai atrair aí N dinâmicas e situações na sua vida que você nunca chega lá. Claro, você focou na amoreira e você, de repente, sua flecha você vê tá na pitangueira, né? Então precisa de um foco. Mas o foco não significa dizer que você precisa estar nesse lugar para sempre. Então você pode focar num alvo e tentar chegar nesse objetivo. A partir daí você pode mudar. Você não precisa ficar ali para sempre, né? Como é libertador mudar de opinião. Então, esses dogmas, verdades absolutas, rótulos que a gente carrega, que colocam na gente,
Mas o que agora, aqui agora na minha vida faz sentido? De repente, há 5 anos atrás fez sentido eu fazer uma faculdade de Direito, de Psicologia. Há 5 anos atrás fez sentido eu ser andarilha, vender artesanato na praia. Há 5 anos atrás fez sentido eu fazer um mochilão pelo mundo e virar uma peregrina, uma nômade digital. Mas o que faz sentido aqui agora? O que está vivo aqui agora? Qual é a filosofia de vida que se adequa ao meu eu agora? A gente vai ver muita crise existencial. A gente vai ver realmente uma reflexão coletiva, uma reflexão filosófica acerca da vida, uma busca de um sentido maior. Vamos ressignificar viagem, entendendo que a maior viagem e a única possível realmente que a gente faz é do lado de dentro. Que esses mestres, gurus, iluminações, iluminados que a gente busca fora, padre, bispo, igreja, templo, tá tudo hashtag fica em casa, no seu templo sagrado, o seu eu. Vamos lidar aí com muito preconceito com as ideias diferentes, tipo... ao mesmo tempo que a gente vai ver um evangélico se tornando um bandista se tornando judeu ortodoxo, um judeu ortodoxo se tornando xamânico, a gente também, que é uma coisa legal, né? E que vai ser encarada por muitos como uma traição, um sacrilégio, um pecado imperdoável. Ao mesmo tempo, a gente vai ver o preconceito aumentar, que é o núcleo das guerras no mundo, né? Se a gente parar para pensar por que existe guerra no mundo, é por conflito religioso. É porque as pessoas estão brigando para ver quem tem razão. Eu tenho razão. A minha verdade é melhor que a sua. Eu sei mais que você. Então, uma grande saída para tudo isso vai ser o nosso livrinho Comunicação Não Violenta, porque a gente não sabe se comunicar e a gente não sabe falar e a gente não sabe ouvir. Porque a nossa fala e a nossa comunicação está totalmente imbuída de reatividades infantis. A gente não fala, a gente reage. Quando alguém começa uma frase que a gente não concorda, que a gente tem uma opinião contrária, a gente nem espera o outro acabar de falar. A gente já vem e mete ali, né? Não, mas espera aí. Ou então alguém conta pra gente, cara, hoje eu tô mal. Pô, sei lá, eu briguei com meu namorado, eu tô triste. Eu também. Você não sabe o que aconteceu comigo. A gente desconsidera, desvalida o sentimento, a necessidade, o valor do outro o tempo inteiro. E se a gente tem 2 ouvidos e uma boca, é porque a gente precisa aprender a escutar antes de falar. Legal, mas qual está sendo a qualidade dessa escuta? Daí vem a escuta empática, que é aquela escuta que você se coloca como um canal receptor neutro. Você está em presença, desenvolver a presença para estar ali para o outro, simples e puramente assim. Sem intervenções, sem julgamentos, sem preconceitos, sem dar a sua opinião, sem falar o que é certo, o que é errado. Então, próximos 18 meses, muita gente lançando livro. Qual é a qualidade de informação e de conhecimento que a gente está passando? Se não tem nada de bom para sair da sua boca, prefira o silêncio. Que mais? A gente está se alimentando de informação com qual qualidade, né? A gente vai ver uma grande crise nas telecomunicações, mudanças aí de paradigmas religiosos e nas mídias sociais. Então, que mensagem a gente está passando? Você está consciente das palavras que você fala? Ou você tá... Uma coisa muito distorcida geminiana é aquela pessoa que fala. As pessoas não conseguem ficar em silêncio. Elas precisam falar. O tempo inteiro elas precisam falar, elas precisam dar opinião. É difícil escutar, né? É difícil ficar em silêncio. Mas é só isso que traz a observação, o discernimento, a clareza, a sabedoria,
a humildade, né? Uma outra coisa que a gente pode esperar também nesse contexto, se a gente conseguir ver aí que tudo vai dar certo, né? A gente vai ter crise de fé. Muita gente trocando de fé, de religião, ou a pessoa que era extremamente uma pessoa com uma fé fervorosa se tornando cética, ateu. A gente vai, olha, é isso. E, né, se o meu pensamento, a minha emoção, a minha fala e a minha ação não estiverem alinhados, né, com clareza, transparência, com translucidez, eu com certeza vou encontrar aí o ponto, o núcleo, a raiz do sofrimento, das incoerências na minha vida. Incoerência é o quê? Eu digo sim querendo dizer não. Incoerência é eu falar para você fazer o que eu digo, mas não o que eu faço, junto com hipocrisia. Então a gente vai ver aí mentiras, escândalos, corrupções, hipocrisias, documentação, vai ter escândalo de documento, de contratos, crises acadêmicas, talvez as universidades não funcionem mais da mesma forma que funcionaram, crise no judiciário, as leis, podem ter muitas crises nas leis, no STF, uma nova forma de legislar, as religiosas, como eu já disse. E é isso, né? Conhecimento, o que é o conhecimento, né? O que é ser sábio? Será que a gente não vai mudar esse paradigma? Porque hoje em dia a gente classifica alguém como inteligente, alguém que passou numa faculdade, que provavelmente vem de um lugar privilegiado, elitista, né? A gente considera alguém inteligente uma pessoa que tem dinheiro, que tem cargo, que fez uma faculdade, que passou de ano. Então, esses métodos de avaliação vão cair por terra também. Será que mais sábio, né? Será que mais sabedoria de vida não tem um mendigo que vive na rua, né? Não tem uma pessoa que não tem dinheiro, mas ela tem experiência de vida? Será que a sabedoria tá lá nos monges budistas, nos templos, nos monastérios? Tá nos livros? Ou tá na prática da teoria, né, do dia a dia? O que será que Jesus Cristo quis passar de mensagem pra gente, né? De que adianta ler a Bíblia ou que qualquer livro sagrado que seja aí que você esteja buscando a si mesmo e a sua iluminação e a sua evolução se você não coloca em prática? E para colocar em prática, amigo, tem que ter muita humildade, que é o que o Jesus Cristo veio ensinar pra gente, né? E eu acredito que o tempo deve estar terminando. Tem alguns minutinhos ainda. Então, falando da mensagem, né? Jesus Cristo veio passar uma mensagem. Então, essa história de mestre, guru, alguém fora de nós com as respostas caindo por terra bonito ou feio nos próximos 18 meses, né? Então, o maior mestre, guia, bússola, orientador, conselheiro, somos nós mesmos. É a voz, a comunicação do nosso coração. É a voz, a comunicação da nossa intuição. Mas se a gente não limpa e traz clareza para o plano mental que está totalmente imbuído de crenças limitantes formadas dentro desses traumas e choques na nossa história, se a gente não remove essas estruturas que influenciam nos nossos padrões emocionais, co-criando a nossa realidade incoerente de sofrimento, se a gente não fizer esse olhar, viagem para dentro, para limpar, a gente não tem clareza, a gente só vai reproduzir guerras, né? Então, um ponto muito importante de dizer também Mercúrio, que é pai de Gêmeos, ele é o planeta mensageiro. Todo mundo é um Jesus Cristo.
todo mundo é um ser iluminado, todo mundo é um avatar. Por que a gente está buscando fora como mendigos? Claro, né? Nós ajudamos uns aos outros, estamos aqui para isso. Senão a gente nascia sozinho, morria sozinho, embora seja isso. Mas no meio do caminho entre nascer e morrer, a gente encontra um monte de gente. Somos todos mestres e aprendizes uns dos outros, né? Mas o quanto de arrogância tem nesse processo de aprendizado? O quanto de humildade precisa para reconhecer, né? Quem é o seu maior mestre? E o seu maior mestre é aquele que te traz o maior desafio de aceitação, de perdão, de amor incondicional, desses preceitos que não são religiosos, que são universais, que são humanos, que são existenciais. Então você, como o próprio Jesus Cristo, a deusa, o que quer que você queira chamar, né, que você acredite, ou que o novo que você venha acreditar, que mensagem você veio passar? Essa mensagem vai ser a culminação desse ciclo dos últimos 6, 7 anos, dessa mudança de eixo nodal, desses eclipses todos. Então, os meus relacionamentos, a minha troca de dar e receber, que dar e receber é a mesma coisa, já disse Jesus Cristo, né? Então, por que você está reclamando que você não recebe? Você está dando? Que dar e receber é a mesma coisa. Então, o dar e receber não estava legal lá, tinha uma avareza escondida. Aí a gente buscou entender de onde vinha isso. Encontramos uma resposta, mas essa resposta ainda não estava translúcida, não estava clara. Agora a gente está tendo uma clareza um pouco maior dessa avareza disfarçada de uma doação, que tem ali alguém dando, mas esperando receber algo em troca. Seja algo material, seja reconhecimento, amor, pertencimento, aprovação. E agora é o momento crivo, é o checkmate da humanidade, né? É realmente aí. Como ir para essa oitava superior e como ir para essa camada mais profunda do dar e receber, que são uma coisa só. Se libertando e se emancipando para você ser você mesmo, além dos julgamentos alheios, das crenças constituídas, das crenças limitantes criadas, influenciadas no seu cerne, mas que não te dizem, não são você. A lua tá cheia em Aquário hoje, né? Um homem não me define, meu cabelo não me define, meu corpo não me define. O que me define? Algumas crenças. E quem será que sou eu sem essas crenças? Qual é a nova definição de eu, então? E essa definição é eterna, é perpétua? Não, ela está em constante movimento. A máxima para esse eixo Gêmeos, Sagitário, é a gente se inspirar no querido Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Porque quem não tem mais nada de novo para aprender em vida, já morreu em vida. Então, humildade para sermos aprendizes. E aí, para sermos aprendizes, viajantes, amantes, buscadores da caminhada, envolve a gente ter fé. A gente ter fé na magia da vida. A gente se apaziguar e se conectar com a sincronicidade, acreditar no mistério, no divino. A gente faz nossa parte, mas a gente tem outro lado fazendo a parte dele também. Então a gente resgatar essa pureza, a pureza da criança. O nó do norte vai estar em Gêmeos, e Gêmeos é a criança, é o jovem, é a pureza, e o lado puro do Sagitário é o viajante, o buscador. Então tem muita coisa pra gente desbravar juntos ainda. A gente pode continuar esse tema num outro encontro. Eu tenho 10 segundos para finalizar com vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou subir no canal do YouTube. Compartilhem, curtem, deem like. E a gente se encontra